Senhor, não quero que os meus olhos, diga pra ele, diga. O primeiro amor por ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Diga, vem, Senhor, vem, Senhor. Todos os dias, só pra te adorar, pra você. Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vai dar. Peraí, não vai pegar o TV, não vai pegar. Ô, irmão, ele quer uma malha. Boa noite, queridos, graça e paz. Qual é o meu cabo aqui de um desses? Tá na bolsa. Nunca deixou tudo normalzinho. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez. Vai ajeitando aí. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, irmãos. A partir do verso de número 46. Marcos 10 e 46. Marcos capítulo 10 e o versículo de número 46. Amém, amados? Diz assim o texto. Acende a luz? Vou acender. Amados, diz assim o texto, queridos. Marcos capítulo 10, versículo 46. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Amados, esse texto é um texto que nos chama muito a atenção, até porque os textos que me chamam a atenção na Escritura são textos bem conhecidos. Eu sempre costumo dizer que são os textos que eu penso que eu conheço, que Deus me quebra mais quando eu medito. E hoje eu estava fazendo essa leitura
e meditando nessa palavra. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus foi para Jericó, e quando ele saiu de Jericó juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho, quem estão à beira do caminho? Se você passar e ver alguém na beira do caminho, alguma coisa a gente pode pensar. Ou ele está esperando alguém, ou ele está perdido. A beira do caminho é o lugar de pessoas que estão perdidas, de pessoas que não sabem para onde ir. O perigo de se estar à beira do caminho perdido é que você corre o risco de quem chamar você ir atrás. Esse homem era cego. E a Bíblia diz que Bartimeu, assentado à beira do caminho, verdadeiramente era alguém que talvez não tivesse para onde ir. Alguém sem expectativa, alguém sem esperança, alguém sem rumo. Mas a continuação do texto vai dizer: ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, quando ele descobre que é Jesus que vai passando ali, eu acredito que aquele homem havia conhecido Jesus de ouvir falar. E quando aquele homem escuta que é Jesus que vai passando, ele começa a clamar e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou tem compaixão de mim. É interessante, querido, porque a multidão que estava ali, boa parte daquela multidão parece que não conhecia Jesus, porque eles diziam: manda que ele se cale. Irmão, Jesus vai estar sempre pronto para ouvir um clamor de misericórdia. O clamor da misericórdia, Jesus vai sempre ouvir. Qualquer um que se achegar a Ele, procurando a sua graça, procurando a sua misericórdia, Ele vai ouvir. Mas é interessante, querido, que a continuação do texto diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero parar nesse texto hoje, que eu quero meditar com você nesse versículo 49 e 50. Parou Jesus e disse: chamai-o. Eu acho interessante esse texto porque diz que Jesus parou. Nem a morte, irmãos, conseguiu parar Jesus, mas o clamor de um cego parou Jesus. Mataram Jesus, no terceiro dia Jesus sai do sepulcro, vence a morte. Sabe o que é que faz Jesus parar? O clamor de um coração necessitado. O salmista Davi no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O clamor de um coração necessitado sempre vai parar Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. E o que é mais interessante, querido, é que Jesus ele contraria toda a lógica e expectativa da multidão. Porque disseram: ele não vai te ouvir. Não apenas ouviu, como parou. Mas olha só a continuação do texto. E disse: chamem ele. Além de parar, Jesus disse: chama esse cego. Chama esse homem que está clamando. E é interessante porque o texto vai dizer aqui que as pessoas chegaram para ele e disseram: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu vou começar a pregar agora, versículo 50, que é o texto que eu vou começar a pregar hoje para vocês. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, o que é mais interessante da história desse homem que eu pontuei hoje, que eu quero falar com vocês, é sobre essa história de que esse cara jogou fora a capa. Presta atenção, querido. Não perca o que eu vou dizer aqui nessa noite, não. A capa para o cego era a sua esperança e sobrevivência. Antigamente, no mundo antigo, na época de Jesus, pessoas que usavam uma capa, como o cego aqui usava, eram pessoas extremamente humildes, extremamente pobres. E essas pessoas de capa, eles usavam essa capa para identificar a extrema pobreza e eles pediam esmola. Quando alguém via alguém com aquela capa específica, já sabia que era um pedinte. Quando Jesus diz: manda chamar o cego, escuta bem, irmãos, ele joga fora a sua sobrevivência. Eu sou contundente aqui, irmãos, porque o evangelho ele é contundente. Eu sempre costumo dizer que o evangelho ele exige daqueles que seguem a Jesus renúncia. Esse cara nem a Jesus conhecia. Quando ele disse: chama o cego, o que foi que ele fez? Ele jogou fora a sua esperança de sobrevivência. Aquele homem, o que ele tinha de mais importante era o que, irmãos? A capa. Sem a capa, nem esmola ele podia pedir. A capa era como se fosse uma credencial, uma carteirinha de pedinte.
Quando alguém diz, ei cego, o mestre está chamando você, a Bíblia diz que ele não pensa duas vezes, ele joga a capa fora. Ele lança de si a capa. Algumas coisas eu imagino que Bartimeu pensou, ora, se Jesus está me chamando, a minha vida não vai ficar mais como ela está. Se ele parou para me ouvir e ele está me chamando, ele vai mudar a minha história. Eu não vou mais precisar dessa capa, porque Jesus está me chamando. O grande problema, irmãos, é que muitos de nós a gente chega para Jesus e a gente não deixa nada. Evangelho não é sobre ganhar, evangelho é sobre perder. A gente está vivendo um tempo triste do evangelho, porque o evangelho hoje é sobre ganhar. Eu era solteiro, aceitei Jesus, me casei. Deus também abençoa nisso aí, nessa área, é bom, tremendo. Deus faz isso também. Mas isso não é a essência do evangelho. Eu não tinha emprego, arranjei emprego, glória a Deus. A gente arranja emprego na igreja, às vezes a gente vem, aí tem um irmão na igreja que tem emprego, tem trabalho, que é um empresário, abençoa, e Deus abre as portas mesmo. O cara às vezes não tem confiança de ninguém, aceita Jesus, se converte, alguém vê ele mudando, aí alguém de fora diz, cara, vou dar uma oportunidade para essa pessoa, porque ela está lá na igreja buscando a Deus, e a vida da gente muda também. Mas essa não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é transformar a gente de dentro para fora. Foi o que nós pregamos aqui na semana passada sobre a cura do paralítico. Jesus primeiro curou ele do coração, depois Jesus curou ele das pernas. Esse homem aqui, quando Jesus diz assim, chama ele, esse cara joga a capa fora. Ele entende que não vai mais precisar dessa capa, ele entendeu, eu não serei mais mendigo, eu não serei mais cego. Graças a Deus que um dia Jesus parou e olhou para nós. E nós que estávamos cegos, ele abriu os nossos olhos. E nós que estávamos perdidos, assentados à beira do caminho, hoje estamos caminhando na direção de Deus, na direção do céu. O Senhor, como Bartimeu entendeu, nós também entendemos. O Senhor entrou na nossa vida e o Senhor mudou a nossa história. E a gente não precisa mais de capa. A gente não precisa mais de dores do passado. O passado vai servir para quê? Para me olhar para ele e dizer assim, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida. O passado eu vou olhar para ele para agradecer a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez por mim o que ninguém jamais poderia fazer. Amém, irmãos? Amém. Se Jesus chamou esse homem, a ideia dele é de que me servirá essa capa? Ele, antes de ser curado, escuta bem, ele entregou a sua segurança e a sua esperança a Jesus. Onde está a sua segurança? Onde está a sua esperança? Em quem você confia? Em quem você espera? O que entregamos a Jesus quando ele nos chamou? Eu acho muito interessante porque alguém diz assim, quem quer aceitar Jesus? Eu não faço esse apelo, eu pergunto, quem quer entregar a vida para Jesus? Porque aceitar Jesus todo mundo aceita. Se você for no presídio, chegar nos piores bandidos, você aceita Jesus? Eu aceito. Se você disser que ele não tem Jesus, ele lhe mata. É mais um assassinato que ele vai fazer. Você não tem Jesus não, o cara diz, mais um que eu vou matar, porque eu tenho Jesus. A pior das prostitutas, ela vai dizer, eu tenho Jesus. O pior bandido vai dizer, eu tenho Jesus. O pior ladrão vai dizer, eu tenho Jesus. Então não é você ter Jesus. Não é você chamar alguém para aceitar Jesus. É dizer assim, você quer entregar a sua vida para Jesus. Porque às vezes eu creio nele, mas não entreguei a vida. Não é só crer, irmãos. Tem uma ilustração que eu gosto dela, que é interessante, que crer é diferente de acreditar. Essa eu aprendi com o meu professor de grego, lá de Gelson. Ele disse que certa vez, né, a ilustração que ele citava, é que certa vez tinha um cara que era palhaço e equilibrista. Aí esse cara pegou um fio de aço, um cabo de aço, ele saiu andando por cima se equilibrando nesse cabo. Aí antes dele passar, ele disse, quem acredita que eu passo aqui por cima desse cabo? O pessoal, ei, ele passou. Ele pegou um carro de mão, uma carriola, como vocês chamam aqui em São Paulo, no Ceará é carro de mão. Ele vai com ela lá, quem acredita que eu passo aqui com essa carriola? O pessoal, fizeram uma festa, acredita, e ele passou. Quem acredita que eu passo aqui com a carriola e um monte de tijolo dentro? A turma, eu acredito. Aí ele disse assim, quem acredita que eu passo com uma pessoa? Aí o pessoal, tinha uma mulher que estava se esgoelando, chega, estava roxa. Ele disse, ei, vem aqui para me passar com você.
Aí ela disse, eu mesmo não. Ela acreditava, mas não cria. Tem pessoas que acreditam em Jesus, mas não crê. Por isso que a história dele não muda. Ele acredita em Jesus, mas ele não crê em entregar a vida dele totalmente a Jesus. Quando é na hora de passar por cima do fio dentro da carriola, ele diz, ei Jesus, aí não dá mais para mim acreditar em você não. Por isso que eles não creem. Crer em Jesus é fazer o que esse cego fez. Quando ele disse, traz o cego, ele disse assim, essa capa eu não preciso dela nunca mais, porque eu não vou ser mais cego. Eu não vou mais pedir esmola, porque ele vai mudar a minha história. Você crê em Jesus ou acredita nele? Você crê em Jesus ou acredita? Você está disposto a entregar a vida para ele passar com você por cima do fio, dentro da carriola? Eu acredito que ele faz milagre, mas por que ele não faz milagre na sua vida? Porque você não crê, você não se dispõe, você não se entrega, você não se doa. Aleluia, Deus. O cego, ele joga a capa fora. E a Bíblia diz que ele entrega a sua esperança a Jesus. O que você entregou, o que você jogou fora, do que você abriu mão para segui-lo. Eu fui marcado por uma aula na Jocum de um missionário do Giovanni Si, galera que trabalha com arte, com teatro. Eu nunca me esqueci daquela aula porque ele perguntou assim, você estava preso a quê antes de Jesus lhe chamar? Porque geralmente a pessoa pergunta, o que foi que você deixou? Ele pergunta, onde você estava preso? Porque quando Jesus nos chamou, nós estávamos presos. Esse homem estava preso a uma capa e uma cegueira. Nós estávamos presos aonde? Eu achei interessante porque uma das amigas minhas, grande amiga minha, missionária Mari, disse, eu estava presa lá na Camargo Correia, no Rio de Janeiro, eu era engenheira e Jesus me tirou daquela prisão para pregar o Evangelho. Antes de Jesus tudo era prisão, irmãos. Antes de Jesus tudo era engano. Antes de Jesus tudo era cegueira. Os nossos olhos se abriram no dia que nós encontramos Ele. Evangelho não é sobre ganhar. Evangelho é sobre perder. Quem não entende isso jamais vai entregar a vida inteiramente a Jesus. Quem não entende isso jamais vai jogar a capa fora. Vai caminhar com Jesus, mas o coração sempre dele olhando para as outras esperanças e para os outros amores. Como tem uma canção aí, né? Gospel. Eu troquei todos os amores que eu tinha pelo seu. Você lembra da pregação que eu preguei sobre tesouro? Nós encontramos o maior tesouro da vida. Quando eu entendo que Jesus é o maior tesouro, eu deixo tudo para caminhar com Ele. Quando eu entendo isso. Infelizmente, irmãos, nem todos vão acreditar no Evangelho, nem todos vão crer. O próprio Senhor Jesus disse, o profeta Isaías no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Infelizmente nem todo mundo vai entender, mas aqueles que entenderem isso, vão andar com Jesus, vão caminhar com Jesus e vão ser pessoas que serão libertas e diferentes nessa terra. Porque vão entender que se jogar a capa fora, eles vão ganhar tudo. Porque o tudo não é as coisinhas que a gente tem. O tudo é Cristo. Amém? Amém. Aquele homem, a Bíblia diz que ele jogou a capa fora. Os discípulos, irmãos. Se a gente pegar o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, antes desse milagre, Jesus, ele chama o jovem rico e o jovem rico rejeita seu chamado. E é interessante que os discípulos disseram assim, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Evangelho é sobre deixar tudo e seguir. Nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus perguntou a Bartimeu, depois que Bartimeu joga a capa fora, depois que ele joga fora a sua segurança, depois que ele joga fora a sua esperança, cara, esse homem, ele me impressiona. Ei, Bartimeu, Jesus te chama. Eu não preciso mais de capa. Eu não preciso mais de coisa alguma, porque agora eu vou encontrar o que eu tanto preciso, que eu tanto almejo. Jesus pergunta para Bartimeu, Jesus chega em Bartimeu e pergunta, que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. O pior cego é o que não quer enxergar, irmão. Tem gente que está cego, mas não quer ver.
Porque tem gente que quer ver a sua verdade. Eu amo o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Não é aquele que crê em mim como acha. Porque tem gente que crê em Jesus no que ele acha. Não, eu creio que seguir a Jesus é assim. Não, eu creio que é assim. Não é o que você crê, é o que está aqui, ó. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus é específico. Ele não disse aquele que crê em mim. Porque tem muita gente crendo em Jesus de todo jeito. Eu creio em Jesus, mas a capa velha eu não largo. Eu creio em Jesus, mas a minha cruz eu não levo. Eu creio em Jesus, mas não me submeto. Esse negócio de crer em Jesus, esse negócio é muito radicalismo. Aceitar Jesus, aí eu deixo tudo. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta que está na Escritura. Quem crê, como diz as Escrituras, deixa tudo e segue. Quem quiser crer do seu jeito, querido, só tem um problema. Porque o texto diz aqui, ó, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre e saltará para a vida eterna. Quem serve a ele do jeito que quer, fica por aqui mesmo. A eternidade não tem. Porque é isso que o Evangelho está dizendo para nós. Porque essa é a proposta de Jesus. A gente tem que entender, irmãos, que ainda existe uma cruz para a gente levar, ainda existe uma morte para a gente morrer. Talvez você ainda tenha uma capa para jogar ainda. Hoje eu estava preparando essa palavra, pedi a Jesus para sondar meu coração, tem algumas coisas que eu me seguro ainda e precisa ser tirada da minha vida. Hoje eu dizia para Jesus, Jesus, me dá a graça de ser como Bartimeu, Jesus. Porque eu quero realmente largar tudo para seguir o Senhor. Tudo! Quando Jesus me chamou, irmãos, para o ministério, eu não tinha nada. Quando eu digo não tinha nada, aparentemente falando, né? Eu não tinha nada. Até hoje, se alguém for olhar o que é que eu tenho, eu fiquei feliz. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Terça-feira, eu saí daqui com um tanque de amor cheio. Quando eu disse, eu não tenho nada para oferecer. E a Núria disse, você tem a palavra. Você tem a palavra. E essa semana uma amiga minha de quase 20 anos disse, eu louvo a Deus, porque até hoje as palavras que você disse para mim nunca caíram por terra. Eu amo a sua vida. Ela me conhece nova adolescente na igreja. Nós temos a palavra. Nós temos um tesouro. Você tem um tesouro, irmão. Fazer como diz um amigo meu lá no Ceará, metida a coxa, nós somos milionários e não sabemos porque nós temos Jesus. E às vezes a gente fica aí, meu Deus, porque eu não tenho nada, eu não sou ninguém. O diabo me enganou um dia desse por aí. O diabo me enganou um dia desse por aí. E ontem eu vinha lá de Irapuru, os meus irmãos, amigos, Mike e Tamires, e a gente conversando, sorrindo naquele carro, o Espírito Santo falou para mim, ei, quando foi que você sofreu rejeição? Que história é essa? Aí eu lembrei, estava hoje até compartilhando com o Jim. Cara, por onde eu passei, eu fui amado e sou amado. A igreja que eu saí hoje, eu acho que 100% dos crentes oram para me voltar. Como é que eu sou rejeitado? O meu pastor que me pastoreou é meu pai, não é meu pastor, é meu pai. Vai ter sempre alguém, irmãos, que não vai te aceitar. Mas quando eu olho assim para o lado assim, eu vejo uma maioria de gente que ora por mim, que me abraça. Gente, eu estava com Covid-19. Um cara, eu tenho uns amigos meus que não são normal. A mulher pediu para o cara lá do Uruguai para orar por mim. O cara orando por mim em espanhol, não sabia nem o que o cara dizia. Eu só sabia quando ele falava Jesus, Jesus. Pastor, mandar o missionário do Uruguai orar por você. Gente, era gente orando por mim de todo lugar. Eu digo, meu Deus, eu sou amado demais. Eu sou amado demais. E amado de graça. Mas sabe por quê? Porque Jesus falou na sua palavra, quem foi de vocês que deixou tudo para me seguir, que não recebeu 100 vezes mais em pai, irmãos, amigos? Quem foi de vocês que me deixou? Eu não vou falar aqui, senão eu vou chorar. Das minhas velhinhas, todo 17 de março chegavam em casa com a galinha, o pastor trouxe para o senhor.
As minhas velhinhas que me chamavam de filho e que eu chamava de mãe. Não acredite nas mentiras do diabo, meu irmão. Você é amado pelo Senhor. E quando você é amado pelo Senhor, você é amado por quem ama a Deus. Quando nós amamos, quando o Senhor nos ama e nós amamos ao Senhor, irmão Marcos, quem ama a Deus também vai nos amar, porque o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, irmãos. Jesus perguntou para Bartimeu: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Mas tem cego que não quer ver, tem cego que não quer enxergar, tem gente que quer continuar do mesmo jeito. Por isso que nós pregamos semana passada. Jesus pergunta para o coxo de Betesda: você quer ser curado? Ele não respondeu que queria ser curado, não, filho. Tem um bocado de gente que é igual na mãe, ele quer ser curado, mas ele não quer se humilhar. Ele quer curar, mas ele não quer mergulhar no Rio Jordão. Ele quer curar, mas não quer perder a soberba. Ele quer ser curado, mas não quer perder a pose. Tem um bocado de gente que vai para o inferno com pose e tudo, porque o céu é dos humildes. Bem-aventurados os humildes, porque dele é o reino do céu. É aquele que se dispôs e diz assim: eu preciso de Deus, eu sou pecador, preciso renunciar, me ajude, ore por mim, porque eu preciso. O céu não é dos fortes, o céu é dos fracos. Amém, irmão? É dos fracos. Por isso que eu vou para lá. A Escritura diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o que eu acho interessante nesse texto, irmãos, que eu já estou terminando essa meditação, é que no versículo de número... A Bíblia que voou aqui a página. No versículo de número 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Aquele homem não simplesmente recebeu a cura. Aquele homem seguiu Jesus estrada afora. Porque tem muita gente que recebe a cura, mas não segue Jesus. Tem muita gente que é abençoado, mas não segue Jesus. Jesus é alguém que me curou, beleza, eu amo Jesus, Jesus é legal, ele me curou, ele fez isso aqui, mas se comprometer, nada. Eu me lembrei da cura dos 10 leprosos, lá de Lucas 17. Você lembra da cura dos 10 leprosos? Jesus curou 10. Quantos voltou para agradecer? 1. Agora só tem um detalhe que eu gosto de observar o texto bíblico, né? Irmão Osni, Jesus curou 10, só um voltou para agradecer, 9 ficou bom da lepra. Mas só teve um que foi curado da lepra e salvo, que voltou. Porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Viu, irmão Marcos? 9 foi curado da lepra, mas só um foi salvo. O que voltou para agradecer. Nem todo mundo que recebe milagres de Deus é filho de Deus. Que história, pastor? É. Você lembra? Quando o filho pródigo estava lá, vou pregar sobre esse negócio aqui, eu vou passar 100 anos aqui, já dá para pregar a mensagem que eu quero. Que é muita coisa que prega mais de 20 anos, né? O irmão do filho, o filho pródigo, quando ele está lá na sarjeta, ele diz assim, ó: até os empregados de meu pai têm pão. Ele está falando dos filhos, é os empregados. Tem gente, irmãos, que ele não é filho de Deus, que ele não é crente, que ele não se converteu, que ele não recebeu Jesus, que ele não jogou a capa fora. Mas o simples fato dele estar por aqui no meio, ele recebe bênção. Ele recebe bênção, ele é curado, ele ora, Jesus ouve. Aí ele diz assim: os empregados do meu pai têm fartura de pão, e eu que sou filho padecendo de fome? Olha só, está errado. Os empregados. Tem gente que é abençoado só porque você ora por ele. Tem pessoa da sua família que é abençoado só por causa da tua oração. Você não se converter, infelizmente, não vai para o céu não, mas é abençoado por causa da tua oração. Mas é interessante que aqueles que recebem a bênção e aqueles que adoram a Jesus, se voltam a ele e reconhecem, esses também recebem do Senhor a salvação. O único que foi salvo foi o leproso que voltou, porque Jesus disse: a tua fé te salvou. Bartimeu, a Bíblia diz que ele logo viu, e ele seguiu Jesus estrada afora. Sabe por que ele seguiu Jesus estrada afora? Agora eu vou concluir aqui essa parte do Bartimeu aqui. Sabe por que ele seguiu Jesus estrada fora?
Porque antes dele ir para Jesus, foi o que ele fez, ele jogou a esperança dele no mato. Sem Jesus, ele ia fazer o que agora? Gente, eu não tenho mais capa. Eu estou vendo. Mas, meu irmão, eu vou seguir o homem que me curou. Irmão, não dá mais para pedir. Baixo meu talvez disse, rapaz, talvez estivesse velho, né? Não tem mais quem me dá emprego. Mas muito mais importante do que isso, irmãos. Ele seguiu por gratidão e amor e a salvação que ele recebeu do Senhor. Se eu vou seguir esse Deus, eu vou seguir esse Jesus. Glória a Deus. Eu sempre costumo dizer, irmãos. Às vezes eu pergunto a Deus, Senhor, eu te amo ou sou grato? Porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Quando eu olho para o que Ele fez na minha vida, quando eu olho para o que Ele fez por mim, eu sou constrangido a amar esse Deus. Terça-feira a gente falou que no culto de ensino, né? Quem ama, qual é a prova de amor a Deus? A levantar a mão no culto e cantar assim, Jesus Cristo, eu te amo, é? Não. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. É só isso. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, querido, não basta apenas a cura física. Porque o grande interesse de Deus é curar nossa alma. O grande interesse de Deus é curar nossa alma. A nossa alma é tão importante que Jesus diz assim, ó, é melhor entrar no céu com uma perna do que com as duas ir para o inferno. Olha só. A importância grande do Evangelho é a nossa alma. Diz, ó, é melhor entrar no céu com uma perna do que com duas ir para o inferno. Jesus falou isso com uma figura de linguagem para que o povo entendesse. Porque no céu vai entrar todo mundo perfeito. Amém, irmão? Se o cara perder uma perna que entrar no céu, ele vai entrar lá com a perna nova, de ser glorificado. Mas Jesus está dizendo sobre essa importância que a gente às vezes dá. Ah, mãe, é melhor entrar no céu com um olho do que com os dois olhos e ir para o inferno. Com os dois olhos e ir para o inferno. É isso que Jesus está nos ensinando. Eu quero finalizar essa palavra perguntando, filho. Perguntando, querido. Que Deus sonde o nosso coração. Existe alguma capa que a gente está precisando deixar? Existe alguma coisa ainda que a gente não entregou para o Senhor? Porque o Senhor, Ele nos chama. Ele nos chamou. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos chamou. Eu não acredito que alguém veio aqui simplesmente porque veio para ver um amigo, para ver um pastor. Eu aqui não vai ver mesmo. Quem é que vai sair de casa para ouvir uma palavra dessa, né? A turma quer ouvir palavra que vai ser curado, que vai ser abençoado, que está tudo certo, que é só vitória. A turma gosta disso. Aqui a gente está pregando o Evangelho ainda. O Evangelho não é muito aceito não, filho. Nos tempos de Jesus já não era. Você lembra da pregação que eu preguei sobre o reino? Sobre o tesouro? Jesus estava pregando no deserto, ele disse, se eu sou o pão vivo que desceu do céu, a turma, vamos embora. A pessoa quer comer pão todo dia andando com ele. Pedro virou-se para Jesus e irmã Simone disse, mestre, essa palavra é muito dura, quem vai ficar com você? Quem é que vai te seguir? Aí, irmão Jesus, olha, e aí o povo disse que eu sou bruto. Jesus olhou assim para Pedro e disse, ei, você não quer seguir eles também não? Você não quer ir embora também não? Aí Pedro olha assim para Jesus, tem que ser o Pedro, né? Sanguíneo, abençoado. Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Tem palavra bonita por aí, irmãos. Tem gente que fala bonito por aí. Você vai escutar os coxos, os caras falam, entra na sua mente. É bonito. Político. Pensa no povo para falar bonito, essa praga mentirosa chamada político. O bicho mente que nem sente. Fala bonito. Termina de falar, o povo... Só que Jesus tem palavra de vida eterna. Às vezes é dura, né? Quer me seguir? Joga a capa fora. Larga essa capa velha aí. Você quer me seguir? Coloca a tua esperança, o teu coração só em mim. Só em mim. É isso que ele está dizendo. Filho meu, me dá teu coração. Porque se eu der meu coração para o Senhor, Ele vai ter tudo de mim. Se eu der meu coração para Ele, Ele vai ter tudo de mim. Porque quando a Bíblia fala de coração, está falando do centro das emoções, do centro da vida. Minha vontade, minha força, meu querer. Tudo que é em mim. Se eu der para Ele meu coração, Ele vai ter tudo. Por isso que ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. O baixo meu, quando Jesus diz assim, ó, chama o cego.
Ele entrega o coração para Jesus. Qual é o sinal? Jogou a capa fora. A segurança dele, ele jogou fora. A nossa segurança é o Senhor. A nossa segurança deve ser o Senhor. Então que Deus, querido, nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor coloque essa palavra no nosso coração. Curva a sua cabeça. Eu quero estar orando pela vida da irmã Dina, né, que chegou de São Paulo enferma. Vamos ficar de pé, né, irmãos? Vamos colocar de pé, fazer essa oração final, agradecendo ao Senhor por esse tempo de culto. E que a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu quero, Senhor, te agradecer. Te bendizer mesmo, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite na tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos porque um dia, Senhor, nós estávamos sentados à beira da estrada da vida, sem rumo, sem direção. E o Senhor passou e o Senhor nos chamou, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou pelo nome. E o Senhor nos chamou e o Senhor nos resgatou. E o Senhor curou a nossa cegueira, o Senhor curou a nossa alma. E o Senhor não apenas abriu os nossos olhos, mas a tua salvação chegou na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. E nós oramos por aqueles que ainda estão à beira do caminho, Senhor, indecisos, sem saber o que querem, sem saber para onde vão. Nós oramos para aqueles, Senhor, que ainda não entenderam que o Senhor é o maior tesouro da vida. E nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo faça, Pai, com que aqueles que ouvem esse Evangelho possam entender essa palavra. Infelizmente, nem todos vão crer, Senhor. Infelizmente, nem todos vão entender. Mas nós te pedimos, Paizinho querido, que o Senhor coloque, Pai, no nosso meio, traga para esse lugar terra boa, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada e essas terras boas, a semente do Evangelho frutifique e que elas sejam bênção, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, continua nos abençoando. Derrama sobre nós a Tua graça e que o Senhor venha nos dar uma semana de paz, de bênção e de vitória, Pai, no nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém.